Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo de número 14 e verso de número 22. Faremos menção de um texto muito bem conhecido por todos. E eu creio que Deus irá falar sobre os nossos corações. Como dito pela pastora Selma, no domingo, quando o Mateus Polinário postou, eu respondi, eu falei, você vai estar na igreja da minha tia. Eu falei, dá lugar lá, e deu lugar, né? Menina benção. E eu louvo a Deus pela vida daqueles meninos, o Pablo e o Mateus, são bênçãos na minha vida. São amigos que o altar nos apresenta. E difícil está encontrar jovens daquela maneira. É que se doa o Espírito Santo do Senhor. Então, se você, jovem, que me ouve nesta noite, continue perseverando na graça e no conhecimento do Todo-Poderoso, porque é o Deus que faz acontecer, o milagre vir à tona e a bênção está sobre as tuas mãos. Amém? Aos que acharam, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Aos que não me esperam, que eu vou também. Glória, vamos todo mundo junto. Glória a Deus. Vamos lá? Que diz assim a palavra do Senhor: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar agitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. E imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse a Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, e segurou-o e disse, ó pequena fé, ou homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele, quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo e o adorando, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Eu gostaria de repetir esse verso e a gente glorifica o nome do Senhor, porque eu acho isso aqui muito lindo. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. E o nome do Senhor é glorificado por exatamente isso. Por reconhecemos que Ele é filho de Deus e Ele está aqui em nosso meio para nos trazer a vitória sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, por gentileza, encarecidamente. Em nome do Senhor, eu quero te pedir que você ligue a sua mão por um instante. Eu quero orar com você e por você. Se possível, leve a tua mão sobre o teu coração. E nós oramos agora neste momento. Pai, eu quero apresentar, meu Pai, a vida de cada um dos teus servos, da tua serva que aqui está. Pai, eu entrego diante das tuas mãos este culto, esta noite em especial. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala comigo primeiramente, Senhor, para que eu possa transmitir para a tua igreja. Não porque eu quero, não porque eu peço, mas pela tua infinita graça que na minha vida abunda, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que se for preciso eu desapareça e a tua glória apareça em nosso meio. Pai, o povo é teu, a igreja é tua, aqui é tudo teu. Estamos aqui para a tua honra, para a tua glória e para a tua exaltação. Usa a minha boca, usa a minha vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria, eu não sou de fazer isso, mas eu gostaria que você apontasse o seu dedo de profeta aí para o rosto de alguém e dissesse isso daqui, mas espera ainda que eu vou te liberar para você falar. E você dissesse assim para ele, Deus está contemplando a tua luta de longe. Tá bom? Isso, agora vamos com fé com quem comeu feijão hoje. Deus está contemplando
a tua luta de longe. Você pode repetir isso? Vamos ver se ele acredita mais uma vez. Deus está contemplando a tua luta de longe. Ele já viu. E Ele é Deus que vai resolver esse decreto. Ei, vamos para a Bíblia. A palavra do Senhor, eu vou correr aqui. O tempo é curto. Vamos correr. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus, estando com os seus discípulos, e o capítulo melhor, de número 14 de Mateus, vai nos falar acerca de um Jesus, aquele mesmo que estava, Jurandir, com João Batista, aonde foi batizado. E a palavra do Senhor nos diz também sobre um milagre que acontece sobre a vida das pessoas que lá estavam ao lado de Jesus. E o milagre é a multiplicação de pães e de peixes. Porque Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. Sempre haverá algo para Jesus colocar sobre as nossas mãos. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu cotidiano, eu não sei como está a tua vida aqui hoje, eu não sei como está o teu coração ou a tua mente, eu não sei como você adentrou dessa porta para dentro, mas uma coisa que eu tenho para te dizer hoje, essa noite, posso afirmar com toda a certeza no mundo, é que chegou alguém para resolver o teu milagre hoje. Ele pode estar de longe, ele pode estar de perto, ele pode estar onde for, mas ele vai resolver o que for necessário. Existe alguém que é poderoso para operar de perto, de longe, aonde for necessário para te abençoar. Nós estamos diante de um cenário em que Jesus, ele diz aos seus discípulos e ordena aos seus discípulos algo que me chama a atenção. Como dito, eu não sei como está a tua vida, eu não sei se você está passando pela luta, eu não sei se você está em crise, mas o Senhor deu essa palavra em meu coração, vindo do trabalho para casa, e eu gostaria de transmitir para você essa noite. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso, porque mesmo em meio à sua crise, Deus é Deus para enviar milagre, Deus é Deus para enviar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus é Deus. Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele dá uma ordem. E a ordem é: vocês vão passar para o outro lado. E aí já inicia uma lição, pastor Anselmo, porque Jesus, sem mesmo querer, já estava ensinando os discípulos uma coisa, mano. Ele estava dizendo: olha, crente que é crente, homem de Deus que é homem de Deus, não fica parado em um só lugar, tem que avançar, não fica de braço cruzado, esperando a bênção cair na mão, não. Tem que ir avante, mesmo sabendo que vai enfrentar o mar, mesmo sabendo que se for necessário vai vir tempestade, mas vai enfrentar. Era Jesus dizendo: igreja, avança. Igreja, não fica em um só lugar, avança. Como assim, Mateus? Não entendi. Igreja não é só 4 paredes. Igreja é o que você fez por esses dias. É lá fora, é aqui dentro, é na rua, é aonde for. Eu não sei se você já viu a tradução do nome igreja. Em grego ela tem uma tradução e o nome é eclésia, que significa tirados para fora. Não é só aqui. Quando a gente entende uma palavra do Senhor Jesus dizendo: junta todos, entra dentro desse barco e parte. Era Jesus mostrando para eles: agora vocês vão entrar aqui, e quando chegar lá, vocês mesmos vão anunciar quem sou eu. Porque a palavra do Senhor, a partir do verso de número 33, no 34 ele já começa a dizer que quando chegar à margem, quando eles passam por tudo aquilo, Jesus, ele dá uma ordem e os discípulos tomam atitude. Atitude de quê? De ir buscar qualquer pessoa que estivesse enferma, que estivesse com dificuldade, porque eles viram que no meio da crise deles tinha alguém que poderia operar o milagre. A palavra do Senhor, ela nos diz algo muito interessante. Pois Deus, ele despede a multidão e ele vai ter um particular com o Pai.
Porque tem coisas que é necessário a gente agir em secreto com o Pai. Nem tudo precisa ser exposto. Nem tudo precisa ser postado. Nem tudo precisa ser dito para outras pessoas. É necessário a gente ter um particular com quem sabe resolver. Aleluia! Jesus, ele sobe para o monte, começa a orar. E os discípulos, a Bíblia nos diz que eles estão no meio do mar. Estando no meio do mar, a Bíblia nos relata que houve-se uma grande tempestade que começou a açoitar a embarcação. Tempestade essa que deixou os discípulos atemorizados. Tempestade essa que fez os discípulos pensarem que iriam morrer. Mas lembra do Deus que eu te falei que contempla você no meio da tua crise? Ele pode estar de longe, mas Ele está contemplando. O mesmo Jesus que partiu lá da terra e subiu para o monte para orar, era o mesmo Jesus que estava olhando os discípulos lá no meio do mar, dizendo: eu vou descer lá, se for necessário. Ei, eu estou pregando para a pessoa aqui que tem fé e que contempla, porque o nosso problema é achar que Deus esqueceu a gente, Renato, no meio da crise. O nosso problema é achar que Deus está em silêncio. Mas mesmo em silêncio, eu tenho uma notícia: Deus trabalha para você, Deus trabalha em seu favor. Mesmo em silêncio, Deus está aí ao teu encontro. Tem momentos em que a gente pensa em que a gente está longe da presença de Deus, não. Tem momentos em que a gente pensa em que Deus ele se esqueceu de nós e que Ele está longe. Mas mesmo de longe, Ele está do alto do monte olhando para a tua vida e dizendo: eu contemplo o que está acontecendo com você. Então não pense que Deus se esqueceu. Não pense que Deus está olhando para você e está deixando você passar essa luta à toa. Essa luta não é para te matar. Essa luta não é para te enfraquecer. Essa luta é para te fortalecer e te dar a oportunidade de contar o testemunho lá na frente. Porque Jesus poderia muito bem permitir a passagem tranquila. Mas pega essa embarcação como as nossas vidas. Tem momentos que essa embarcação está tranquila. Tem momentos que dá uma calmaria neste mar, em que a gente até se espanta. Mas tem momentos em que o mar já começa a ficar agitado. E a gente já não começa a entender o que está acontecendo. Mas lembra que Jesus disse lá no início: avança, passa para outra margem. Então o segredo está aí, meu irmão. Aonde tiver difícil, continua remando. Mateus, não entendi. Quando estiver na luta, continua remando. Continua indo avante, porque a promessa foi uma: passa para o outro lado. E eu creio no Deus que promete cumprir. Eu creio no Deus que fala e cumpre com o que fala. Eu creio num Deus que está no controle de tudo, mesmo estando de longe. Deus é Deus que cuida em detalhes, até em comida. Você ouviu aqui? E por que Ele não vai te tirar dessa crise? Ei, não é porque a tua embarcação está balançando que você vai morrer. Porque só afunda a embarcação o que está do lado de dentro. Ei, o que tem dentro da tua embarcação hoje? Se tem medo, joga fora. Se tem angústia, joga fora. Se tem ansiedade, joga fora. Porque quem está dentro desse barco, quem está chegando para entrar nele, é general do general, é Senhor dos senhores, é o Deus que nunca perde uma batalha. E o que é essa tempestade? Para o teu Deus operar. O que tiver dentro, joga para fora. Eu aprendi isso e eu guardei no meu coração. Só afunda a embarcação, a água que está dentro, não a que está fora. Então essa água que está atrapalhando, joga para fora. Não deixe que isso te afaste da presença de Deus. Ei, Jesus, Ele não estava lá em presença física, mas Ele estava lá observando você passar por essa prova. Tem momentos que Deus Ele se cala mesmo. Mas aí que a gente tem que entender em que Deus está nos ensinando. Quando Ele cala, Ele ensina.
Quando ele cala, ele ensina. Sabe por quê? Porque tem atitudes, Carol, que nós devemos te tomar. Porque a ordem foi: avança, parte para o outro lado, vá para o outro lado. Não importa o que aconteça, se está com dor, venha. A embarcação, ela começa aqui. Porque, pastor Lucas, a gente enfrenta tanta luta, mas é aqui em que meio a tribulação está balançando, mas a gente está crendo ainda na mão do Todo-Poderoso. A gente está crendo naquele que está no comando deste barco. A gente está crendo neste capitão. Porque pode acontecer o que acontecer. Se a gente chamar por ele, ele vai estar lá para nos abençoar. A Bíblia diz: Jesus no monte, os discípulos atemorizados. Eu acredito que gritando de medo. O medo fazendo parte da embarcação. Jesus no monte, ele vê os discípulos de longe. Mas perceba algo que me chama a atenção. Jesus desce do monte, não tinha barco. Não tinha nada que fazia Jesus chegar até lá, físico. Santo Deus, aleluia. Mas o que é problema para discípulos é solução e oportunidade para Deus operar. Mateus, me entendi? Vou repetir para você entender e melhorar sua glória a Deus. Água era problema para discípulo, vento era problema para discípulo, mas o que é problema para discípulos e o que é problema para mim e para você é tapete para Deus passar por cima, é tapete para Jesus caminhar e entregar o teu milagre. Eu vivo aí diante de um Deus, diante de um Jesus que anda por cima do meu problema, anda por cima da minha causa, porque não existe ambiente favorável para Deus te abençoar. Pode ser aqui agora, pode ser lá fora, pode ser onde for, vai chegar o milagre. Não existe ambiente favorável para Deus te abençoar. Eu vou repetir até eu pegar isso aqui. Não existe ambiente favorável para Deus te abençoar. Vai ser no trabalho mesmo, vai ser na empresa mesmo, vai ser dentro de um coletivo mesmo, vai ser dentro do carro mesmo. Deus vai te pegar lá. Ai de você se não existir, Ele está trabalhando. Não existe ambiente favorável para Deus te abençoar. É no meio da crise mesmo que Ele te abençoa. Quando você pensa que tudo está perdido, quando você pensa que a embarcação vai virar, vai tomar, vai jogar tudo para o alto e você não vai ter mais nada, é aí que Ele chega para te abençoar. Quantas pessoas não é assim? No último minuto, quando você pensa que não tem mais força, não tem mais jeito, Jesus chega com a bênção. Deus usa profeta, Deus usa pessoas para te abençoar. Então, meu irmão, você que é filho, você pode pedir ao Pai, e você que pede ao Pai, o Pai nunca vai negar nada ao seu filho. Porque se for necessário, Ele bate. Se for necessário, Ele ensina. Se for necessário, Ele direciona, Amanda. Se for necessário, Ele diz que te ama. Mas no final de tudo isso, Ele te dá conselho, Ele te bate, Ele te ensina, Ele te mostra tudo. E no final você não sai com um bico gigante para cima, não. Sabe o que você faz? Você sai dizendo: Pai, eu não sei, mas eu te amo. Porque não importa o que aconteça. Quando o pai ele cuida de um filho, ele pode bater, Lucas, ele pode vir, fazer tudo o que for. Mas quando é necessário, ele vai virar para mim, para você e dizer: filho, eu te amo. Porque eu posso brigar com esse camaradinho ali, ó, hoje, agora, nesse exato momento, mas ele vai vir aqui na frente do altar e vai dizer: papai, do jeito que ele faz. Ele pode fazer a arte que for, meu irmão, mas o que for necessário eu vou dizer para ele: filho, está aqui porque eu te amo. E você que é filho, você tem liberdade para pedir para o pai. Eu não sei a causa que tu vem enfrentando, eu não sei a luta que tu está passando, mas o que é essa crise para Deus operar em você é um milagre hoje. O que é essa crise para Deus operar um milagre sobre a sua vida hoje? Eu encerro, eu caminho para o fim aqui. O que é essa causa para Deus operar um milagre sobre a vida hoje?
Essa luta não é para nos matar. Essa luta é para causar testemunho. Eu ouvi a Renata dizendo que quarta-feira é dia de testemunho aqui. E se prepara, porque serão muitas quarta-feiras de tanta bênção que Deus vai colocar na tua vida. Eu senti graça nisso aqui, pastor. Se prepara, porque o que Deus vai fazer nessa igreja, pastor Marcelo, em reboliço de Deus. Vai ser tanta bênção que vai ser um culto, não vai precisar nem de louvor. É só palavra no final para completar. É tanta bênção que o teu cérebro vai cantar pela presença do Senhor. Eu não falo isso para alegrar o teu coração, eu falo porque Deus ele ministra sobre a minha vida. Ao ver que Jesus está caminhando por cima das águas, os discípulos começam a colocar o medo em prática, aquilo que estava dentro da embarcação, e começam a gritar, dizendo: mas o que eu acho interessante é que mesmo errando, Renata, Jesus ele ensina. Sabe por quê? Porque Jesus ele grita lá no meio do barco: não temas, sou eu. O nosso problema é achar que Deus fala só quando revela CPF, só quando revela nome de pessoa. Deus ele fala em silêncio também, meu irmão. E quando você menos esperar, ele está gritando lá no meio dessa tempestade: não temas, sou eu. Porque a gente pensa que tudo já se perdeu, mas ele está lá. Não turbe o vosso coração. Sou eu. Eu cheguei. E quando eu chego, algo tem que acontecer. Quando Jesus chega, o medo lá embora. Sabe por quê? Porque existe um alguém, aquele mesmo, que é todo bravinho, Pedro. Quando ele vê que é Jesus, ele grita: Jesus, se és tu mesmo, manda ter contigo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro não estava duvidando de Jesus, o que muitas pessoas até proclamam isso. Pedro não estava duvidando de Jesus, até porque Pedro foi aquele em que Jesus tirou do mar. Então Pedro conhecia muito bem o mar, e Pedro sabia quem tinha o controle do mar. Então, quem um dia já ofertou a ferramenta de trabalho para Deus operar o milagre na vida, sabe muito bem quem está fora da embarcação. Ei, a atitude de ofertar é minha e tua, já foi dito aqui. Mas quem se responsabiliza pelas demais é o próprio Deus. Quem se responsabiliza para pôr peixe dentro da embarcação é o próprio Deus. E quem se responsabiliza para fazer esse vento cessar é o próprio Deus. Sabe o que era Pedro dizendo? Eu já estou encerrando. Pedro estava dizendo para Jesus: olha, Jesus, me permite viver o que ninguém quer viver. Me permite experimentar o que ninguém quer experimentar. O que? Coisa nova. Coisa boa é ter coisa nova na presença de Deus, meu irmão. Em acontecer algo que você nunca fez, em fazer algo que você nunca fez. Eu não sei se você já teve assim, mas há uma alegria tão grande no coração, e que você tem uma experiência de vida para contar. E tem pessoas que se privam em ficar dentro da embarcação. Mas faça como Pedro. Se permite viver coisas novas na presença de Deus. Saia para fora dessa embarcação. Mas pelo amor de Deus, não faça como ele também, como ele fez. Não tire os olhos de Jesus. Porque quando ele desfocou de Jesus, ele começou a afundar. E a lição que nós aprendemos é: não tire os olhos dele. Vai para fora da embarcação, caminha por cima do problema, mas caminha olhando para ele. Não tire os olhos deles, continua olhando para ele. Continua com os olhos focados em Jesus. Esquece o vento, esquece a tempestade, esquece tudo. Continua olhando para ele. Jesus ele permite: Pedro, pode vir, vem ter comigo. Dá o primeiro passo.
Ei, Jesus, tu é lindo. Dá um segundo. Meu Deus, eu estou andando por cima das águas. Dá um terceiro. Pedro começa a olhar para o tempo. E começa a afundar. Jesus ensina. Olha, eu estou aqui. Lembra que eu disse quando eu estava caminhando por cima do teu programa? Quando você pensou que o medo ia te tomar? Eu estou aqui. Sou eu. Não temas. Jesus estende a mão e pega Pedro. Aleluia! E o mesmo caminho que Pedro fez é o mesmo caminho que Jesus fez com Pedro. Então aquele mesmo que estava afundando a mão era o mesmo que estava andando por cima das águas com Jesus agora. Então, meu irmão, não se preocupa se você ir para a experiência nova. Tem alguém que vai caminhar por cima desse problema com você. Isso aqui desceu agora, não estava no esforço não, pastor. Tem alguém que vai andar com você por meio deste problema. Sabe Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando aquele rei olha para dentro da fornalha e diz: tem um quarto homem lá. Era Jesus andando e passeando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então não é fogo que vai te matar, não é água que vai te matar, não é tribulação que vai te matar, não é diagnóstico médico que vai te matar. Se você tem Deus no coração, se preocupa não, pois tem um grito que ecoa mais do que diagnóstico, que ecoa mais do que médico fala. Tem um grito que vai alto para essa casa da justiça, e ele está dizendo: não temas, sou eu que vou fazer, sou eu que vou operar, sou eu que vou transmitir. Chegou o tempo de viver um milagre. Se prepara para andar por cima desse problema, se prepara para chegar na outra margem, porque sou meu Deus que vai fazer. Jesus, ele vira para os discípulos, e o que me chama a atenção, dentre essa palavra, inúmeras coisas, mas tem coisas que fixam os meus olhos e me põem naquele dia, porque Jesus, ele vai ter um particular com os discípulos. Quando Jesus tira Pedro da água, mais uma vez ele ensina. Lembra que eu falei que mesmo errado, ele ensina o seu filho? Então não importa o que você fazer, ele sempre vai fazer o que você fez de errado, que não se repita mais, pelo amor de Deus. Seja de lição para você. Porque quando ele tira Pedro do meio da água, ele diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o mesmo Deus que ensina, o mesmo Deus que corrige, é o mesmo Deus que ensina. Porque lembra que eu falei que o caminho tinha que voltar pelo mesmo lugar? Jesus ensinou o erro de Pedro com o que ele fez a fazer diferente. Se não, possa ter fé. Se não tinha jeito, possa confiar no teu Deus. Porque Jesus está com Deus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ele passa os pés para dentro da embarcação, a Bíblia está dizendo, não sou eu, Mateus, que estou gritando, o vento cessa. Então, meu irmão, Jesus ele pode estar de longe te observando, mas se for necessário, ele desce nessa crise para te abençoar. Se for necessário, ele desce nessa luta para entregar sobre você a vitória. Porque Jesus, ele contempla um servo que crê e um servo que tem fé. Então, se você estava com uma dúvida sobre o teu coração, saiba que Jesus entrou para dentro dessa embarcação. E quando Jesus chega, o vento cessa e o milagre acontece. O milagre não foi Pedro andar por cima das águas. O milagre foi Jesus chegar com a presença dele sobre aquela embarcação. Meu irmão, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Ele é Deus que vai operar. Ele é Deus que vai fazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Logo chegando do outro lado, a palavra nos diz que os discípulos partem para falar de Jesus. Então, não esconda o que Jesus fez na tua vida. Tem coisas que é necessário tu passar, e tem provas que é necessário tu enfrentar, para que sirva de testemunho para outra vida lá na frente. Pegou não? Vou repetir. Tem coisas que é necessário você enfrentar. Então não coloque Deus na parede, não questione o porquê que está acontecendo. Comente do Senhor Jesus.
O que eu tenho para você hoje, essa noite, é fazer com que você entenda a mesma coisa que os discípulos entenderam. Porque mesmo andando com Jesus, mesmo vendo Jesus operar milagre, viu Jesus multiplicar, viu Jesus andar por cima das águas, mas não estavam crendo que Jesus era Filho de Deus. Quando Jesus adentra para dentro da embarcação, eles gritam bem alto: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Não adianta nada eu vir falar de crente, colocar a Bíblia debaixo do braço, descer em banda e falar que eu vou pregar, que eu vou ministrar ali, aqui, ali, aonde for. Se eu não ando com Jesus e não creio que Ele é Filho de Deus. Não adianta nada eu crer e não acreditar que Ele está nessa embarcação comigo. Porque mesmo em silêncio Ele trabalha. Eu já passei um tempo aqui, mas eu queria orar pela tua vida. E eu quero te dizer, eu quero proclamar sobre o teu ser e sobre a tua alma. Se existe um Deus na minha vida, esse é o Deus que vai operar o milagre sobre essa embarcação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, eu não sei se você está na calmaria, mas Deus é o Deus que te ensina a passar pela tribulação, mesmo se ainda não está passando por ela. Deus é Deus que vai operar o milagre sobre a tua casa, sobre o teu ser, sobre a tua família. A água era problema para Tiago, a água era problema para Pedro, o vento era problema para João, mas o que é problema para mim e para você, Deus usa de estratégia para te abençoar. Meu irmão, então não se preocupa, se o vento está se levantando, Ele usa o vento em teu favor para te abençoar. Invejoso vai olhar para ti e vai dizer que tu perdeu, mas é muito pelo contrário. Deus te usa e Deus trabalha sobre a tua vida no oculto, no escondido. Se prepara para contar testemunho e bênção de milagres que Deus vai fazer. Eu quero orar por você e com você, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar por essa igreja. Meu Pai, aqui existem pessoas que entraram aqui, meu Pai, talvez com causas como essa, assim como Pedro, Tiago, João e os demais discípulos que estavam naquela embarcação. Eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor visita esta casa, este lar, essa dificuldade. Talvez, meu Pai, essa tempestade está na crise financeira. Essa tempestade, meu Pai, está no sentimental do teu servo. Talvez, meu Pai, está no espiritual. Talvez, meu Pai, está sobre a casa dele, sobre a casa dela, sobre o filho, sobre a filha. Mas o que eu peço é, Pai, visita essa necessidade. O